Assim chegamos ao nosso terceiro ponto, né? Já fizemos a introdução do nosso tema, que seria um sistema de governo congregacional. Trouxemos suas principais características no vídeo anterior, né? E agora vamos a autoridades, né? Toda igreja tem ali o seu corpo que guia os seus líderes, poderíamos dizer assim, né? Toda igreja tem os seus líderes, e com o sistema de governo congregacional também não é diferente. Ele tem ali a sua liderança. E quais seriam? Então, é sobre esse ponto que nós vamos focar agora. E uma das autoridades da congregação é o pastor. Lembrando sempre que a igreja é a autoridade final na tomada de decisões, mas com relação às autoridades de uma forma geral dentro das igrejas congregacionais, nós temos o pastor. E o pastor, ele é o responsável pela liderança espiritual da igreja, né? Nesse caso aqui, fazer a pregação da palavra, fazer visitas, né? Visitar os doentes, né? Fazer as visitas àqueles que precisam de uma palavra, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, né? A principal função dele é a pregação do evangelho, a pregação das escrituras. Também ele é responsável por pastorear, né, a igreja, além de pregar a palavra e além de ser essa liderança espiritual. Então ele é o guia, o pastor, ele é o guia da igreja, né? E a prioridade dele é cuidar desse bem-estar dos membros da congregação, principalmente com relação à sua espiritualidade. Uma observação aqui que eu quero fazer é que algumas igrejas elas têm mais de um pastor. Como a minha experiência, poderíamos dizer assim, foi em igrejas batistas que seguem o sistema de governo congregacional. Então, lá eu presenciei algumas igrejas que tinham três pastores dentro da igreja. O pastor, é o presidente, é o líder da igreja, e os outros ali, os seus auxiliares na pregação ali, nesse tipo de conselho pastoral. No entanto, lembrando que a tomada de decisão da igreja é posto para a própria igreja decidir tomar suas próprias decisões no sistema de governo congregacional. Um outro personagem, né, pastor, uma outra autoridade dentro das igrejas congregacionais são os diáconos, né? E os diáconos, a função deles é auxiliar a liderança do pastor, prestar esse auxílio ao pastor. Como também um outro ponto seria que ele cuida da necessidade, né, de dar assistência aos necessitados, né? Então ele dá assistência ao pastor ali, né, para que o pastor possa exercer a sua função bem. Ele também presta esse auxílio aos necessitados e também ele participa da organização dos eventos que a igreja tem, né? Então, assim, seria basicamente essa a função dos diáconos dentro do sistema de governo congregacional. Um ponto aqui é com relação aos anciões, presbíteros e bispos. Por exemplo, na igreja batista você não tem muito esse foco nos presbíteros da igreja. Como eu falei, na igreja batista nós temos pastores, os pastores da igreja, né? Tem igreja que só tem um único pastor, tem igrejas que tem mais de um pastor, né? Como por exemplo, aqui em Natal, até enquanto eu ainda ia lá assistir alguns cultos, a Igreja Batista da Cidade da Esperança, ela tinha 3 pastores na época. A Igreja Batista do Bairro Nordeste, 3 pastores também na época. Então, você não vê muito assim presbíteros, pelo menos na Igreja Batista. Talvez as outras igrejas congregacionais tenham, mas
na Igreja Batista você não vê muito essa diferenciação do presbítero, né? Normalmente é o pastor. Então, algumas igrejas têm anciões, presbíteros e bispos, né? Que também auxiliam ali o pastor, que seria, no caso da Igreja Batista, ou outros pastores que auxiliam o pastor na gestão da igreja, como na área da disciplina bíblica, disciplina eclesiástica, né? Como também ajudando na tomada de decisões, lembrando sempre que o foco tem que ser esse. A decisão última é da própria congregação, né? As decisões, a tomada de decisões não fica a cargo de pessoas específicas, mas a congregação. As pautas podem ser levadas, mas é a congregação que faz toma as suas decisões, né? Podemos dizer que em última instância as decisões são tomadas pelos membros da igreja em assembleias. Aí também nós temos outra função, outro cargo, né, dentro desse campo das autoridades, que seriam, por exemplo, o secretário da igreja, né, que cuida da parte da secretaria, né? E o interessante, por exemplo, na Igreja Batista é que alguns cargos eles são remunerados, né? Caso eu não esteja enganado, até de secretário em algumas igrejas a pessoa recebe por exercer essa função, ele é remunerado, né? Diferente, por exemplo, de uma Assembleia de Deus que tudo é voluntário, não tem nem o pastor, ele em algumas igrejas são remunerados, pelo menos até o tempo que eu passei lá, os pastores de congregações recebiam só uma ajuda de custo para o combustível, mas não eram remunerados, né? Secretário, então, nunca, né? Mas dentro das igrejas batistas, algumas funções elas são remuneradas, as pessoas recebem por exercer essa função. E aí também tem a função de tesoureiro, né? Que no caso ele vai administrar a gestão financeira da congregação, né? Secretário, tesoureiro, como nesse caso aí fosse até mesmo trazendo a ideia de uma empresa, né? Só que é mais para que a gente compreenda, mas não no mesmo sentido. E aí ainda outros cargos dentro da Igreja Batista e das igrejas congregacionais, poderíamos dizer assim, né? Usando a Batista como exemplo, porque foi onde eu passei um bom tempo da minha vida. São os líderes de ministérios, né? Que também são votados pela igreja. Lembrando, a igreja que vota para nomear esses líderes, né? Esses líderes que vão exercer cargos na congregação. Então nós temos os líderes de ministério que são responsáveis ali por diferentes áreas da igreja, como por exemplo aqui a música da igreja, os jovens, né, o coordenador dos jovens, o líder do ministério dos jovens, da parte musical, das crianças, né, que as crianças normalmente na hora da pregação elas vão para um local ali ficar, e existe uma liderança. Dos homens, por exemplo, a Igreja Batista ela tem o grupo dos homens, só os homens se reúnem. Tem o grupo das mulheres, só as mulheres se reúnem. Também tem o da família, né? Onde essa liderança vai cuidar das famílias, né? De estar sempre evitando conflitos existenciais, né? Com relação à sua membresia, nesse caso aí, no âmbito familiar. E aí, por último, nós temos o corpo de membros, né? Que aí o corpo de membros é quem toma as decisões da igreja, né? Que participam ativamente da igreja, eles votam e tomam as decisões importantes da igreja e também contribuem com o seu tempo, apoiando esses outros ministérios que compõem a igreja, né? Com o seu tempo e também com os seus talentos, né? E isso, no caso, de forma voluntária ou, como poderíamos dizer, por amor à obra. Então, com isso a gente chega ao finalzinho, né, dessa terceira parte. Já fizemos a introdução, característica e agora as autoridades. No próximo vídeo eu vou abordar quais seriam então as vantagens do sistema de governo congregacional, né? E aí depois a gente dá sequência, são 7 pontos.
nós vamos, depois desse vídeo aqui, chegamos ao terceiro, vamos ao quarto ponto no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, é importante que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, né? E também que você deixe aí o seu comentário, se você faz parte de uma igreja de cunho congregacional e como lá funciona. Eu estou trazendo mais aqui a compreensão dessas igrejas congregacionais, mas usando como exemplo a Igreja Batista, pelo fato de ter vivenciado, de conhecer um pouco o sistema, como funciona dentro dessa dinâmica da própria igreja. Mas você pode trazer da sua igreja aí, dizer o que tem diferente e contribuir para que outras pessoas também possam aprender, né, e entender melhor esse sistema de governo congregacional. É isso, e até a sequência dos vídeos.